Graças e paz, queridos e amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez gravando um vídeo de excelência para abençoar a sua vida. O tema das nossas ministrações é: Deus é um Deus de movimento. Então nós precisamos estar antenados com o mover de Deus para não ficarmos para trás. E hoje nós vamos ler a respeito de que Deus mesmo é quem faz todas as coisas. Vou ler um versículo para você. 2 Coríntios 5,18 diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, te agradecemos por esse momento precioso, quando o Senhor nos dá a oportunidade de dirigir ao teu povo, levando uma mensagem de vida, uma mensagem de bênção. Pai, eu preciso que o teu Santo Espírito me unja, me capacite para que eu possa comunicar essas verdades maravilhosas do Evangelho de modo poderoso, que as pessoas que nos assistem possam também receber a unção do Espírito para ouvir essas mensagens. Que Deus lhes conceda espírito de revelação, espírito de sabedoria, no pleno entendimento da tua palavra. E desde já nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, e faremos isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amados, é o seguinte: nós sempre achamos que nós somos capazes, que nós fazemos isso, que nós fazemos aquilo, mas eu quero te dizer que a gente não faz absolutamente nada por nós mesmos. O próprio Deus, ele executa todas as coisas e até usa-nos junto com ele para manifestar a sua glória. Porém, nós temos que ter a percepção que tudo vem do Senhor, nada é por nós mesmos. Esse texto aqui de 2 Coríntios 5,18-19 nos deixa extremamente impactados, porque nos mostra que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amados, muita gente nas igrejas hoje estão em busca de ministério, mas quer ministério de louvor, quer ministério de dança, quer ministério da palavra, mas há um ministério na igreja que é relativo a todos os santos. Todos nós fomos convocados por Deus para fazer parte desse ministério chamado de reconciliação. O que significa isso, meu pastor? É simples. O ser humano natural, aquele que ainda não nasceu de novo, ele é, segundo a Bíblia, inimigo de Deus. Embora ele pense que ele é amigo, que Deus atende a ele, que é isso, que é aquilo, mas a verdade é que está escrito lá em Romanos 5,10, que nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, Jesus nos reconciliou, nos aproximou, quebrou a parede da inimizade, de modo que agora nós somos amigos de Deus. E como amigo de Deus, nós precisamos desenvolver de maneira maravilhosa esse ministério da reconciliação. Olhe em volta da sua vida quantas pessoas você conhece que ainda não aceitaram a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Isso é nossa responsabilidade. Por quê? Porque as pessoas, amados, não sabem que elas são inimigas de Deus. Elas estão no engano, mas é o que a Bíblia diz. Então, o teu papel e o meu papel é comunicar essas verdades de maneira amorosa para reaproximar o homem de Deus, que é o chamado ministério da reconciliação. E o que eu acho impressionante é que no versículo 19, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, lá naquela cruz do Calvário, para não imputar aos homens as suas transgressões. Então Deus foi para a cruz com Jesus, um momento muito especial, muito doloroso, porque ele queria limpar a nossa culpa, e quem fez isso foi o próprio Deus Pai, permitindo que hoje eu e você possamos aceitar a Cristo livremente e nos tornarmos filhos de Deus. Então,
Tudo provém de Deus, inclusive a nossa salvação já foi planejada, já foi executada, já foi ampliada para que o ser humano possa tomar posse, usufruir desta bênção maravilhosa. Então, eu quero declarar, meu querido, minha querida, que você e eu temos dados da parte de Deus este ministério de reconciliação, ou seja, reaproximar o ser humano pecador, que está longe, que está afastado, e trazê-lo à presença do Senhor, mediante a salvação em Cristo Jesus, a frequência de uma igreja evangélica, onde você vai ser ensinado, onde você vai ser doutrinado para as coisas do reino de Deus, e assim você se tornará uma pessoa útil nos planos de Deus. Não adianta você, agora eu sou salvo, sentado e sossegado, não preciso fazer mais nada, ao contrário. Agora que você adquiriu esse status de filho, mais do que nunca você está comprometido em divulgar, em ampliar, em ministrar este evangelho da reconciliação. Então veja só, em Isaías 45:7 diz assim: eu formo a luz. A luz foi Deus que formou. Agora uma coisa que vai te chocar: eu crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Tem coisa, amado, que não dá para a gente explicar racionalmente para as pessoas. Mas esse texto aqui é claro. Ele nos mostra que Deus faz todas as coisas, inclusive o homem mau para o dia da calamidade. Isso é terrível. Mas veja só, então quando as coisas estiverem acontecendo, não tente entendê-las com a tua razão. Deus está acima da nossa razão. A nós cabe acatar as decisões de Deus. Amados, eu tenho 71 anos de vida, bem vividos, graças a Deus, e tenho cerca de 36 anos de experiência com Deus maravilhosa. E olha, amados, eu sou uma pessoa muito profunda em ler a Bíblia, eu leio a Bíblia todo dia, eu estou sempre buscando novas versões, novas atualizações para nos mantermos informados. Então, veja bem, tem muita coisa na Bíblia, meu querido e minha querida, que eu ainda não entendo, mas nem por isso eu deixo de acreditar, eu deixo de confiar no Senhor que faz todas as coisas. Então, esse texto aqui de Isaías 45:7, ele é muito enigmático. Ele diz assim, ó: eu formo a luz. Todo mundo sabe que quando Deus estava realizando a gênese da terra, ele disse, e haja luz. E o que é que aconteceu? Houve luz. Então é Deus quem cria a luz. E eu crio as trevas. Quer dizer, aqui não somente estamos falando da noite, que é trevas, mas também do reino das trevas, que Satanás... Muita gente pergunta, poxa vida, se Satanás é o nosso algoz, é o nosso importunador, é o nosso mal, por que Deus não extirpa de vez esse cidadão, esse anjo do mal do planeta? É simples, amado. Na economia de Deus, Satanás é um servo obediente que cumpre rigorosamente os comandos de Deus. Deus, por ser um Deus santo, um Deus puro, um Deus maravilhoso, ele não vai nos disciplinar diretamente. Aí é que está. Ele usa o inimigo das nossas almas para nos disciplinar. Então, o Satanás é um ser importante no reino do Senhor, porque Deus usa o inimigo para nos corrigir, para nos levar para o caminho de Deus, para que a gente possa temer ao mal e praticar o bem e fazer a coisa certa. Então, mas Deus tem absolutamente controle sobre as ações de Satanás. Ele não pode atacar você e a mim além daquilo que Deus permite. Veja o caso de Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse os bens de Jó. E o bicho lá arrasou com a vida do Jó. Mas, voltando-se a Deus, Deus falou, viu que meu servo Jó é firme? E ele fala, mas Jó lhe obedece porque o Senhor protege ele, o Senhor faz todas as coisas. Toca na saúde dele que ele vai blasfemar na tua cara. E
o Senhor Deus disse, então tá bom, vai lá e toca na saúde de Jó. Meus amados, foi um negócio terrível. Agora ele falou assim, não toque na vida de Jó. E Satanás assim fez. Colocou úlceras em todo o corpo de Jó. Jó ficou num estado lastimável, teve que sentar em palha de bananeira e se rapar com caco de telha para poder limpar aquelas feridas purulentas, fedorentas, meu Deus. Mas mesmo assim, Jó permaneceu vivo, porque Deus não deu a Satanás o direito de tirar a vida do Jó. E Jó continuou íntegro na sua posição em relação ao nosso Deus. Então, o livro de Jó, meus amados, é um livro muito profundo, é um livro muito sério, que nos leva a compreender por que Jó passou por tudo aquilo sem ter feito nada de errado. Mas isso é para o nosso crescimento, é para o nosso aprendizado, é para a nossa compreensão dos fatos espirituais. Então, meus amados, se você está sendo atacado por Satanás, Deus está permitindo. Não sei por quê e também não sei para quê. Então, não pense que Satanás quer acabar com você e ele vai conseguir. Ele é mentiroso. Ele diz que vai acabar contigo, mas é mentira. Ele só pode afligir a sua vida e a minha até o ponto que Deus lhe concede fazer isso. Ele não tem liberdade de fazer o que ele quer. Satanás é um dos servos mais obedientes do Senhor. Ele não vai além daquilo que Deus lhe determina para fazer. Então, é chocante essa informação? É. Mas é Deus quem criou a luz, que criou as trevas. Ele faz a paz, Deus é o príncipe da paz, e ele cria o mal, até para o dia da calamidade. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, tem coisas aqui, meu amado, que você e eu não vamos entender com a nossa mente natural. Cabe-nos a crer, obedecer e pedir livramento para nós, porque ninguém quer ser afligido. Então, se você quer ser muito tranquilo e muito abençoado, é simples. Siga os ditames da palavra de Deus. Siga as orientações do Espírito Santo, que você será um homem, uma mulher extremamente abençoado e não vai nem sentir que há um Satanás aqui na terra corrigindo e disciplinando os filhos do Deus vivo. Então, agora, se você quer brincar com fogo, todo aquele que brinca com fogo termina ficando queimado. E Satanás, de certa forma, representa a brincadeira com fogo. Mas tenha paz, meu irmão, tenha tranquilidade em seu coração, saiba que Deus tem colocado ao seu lado um poderoso anjo que cuida de você 24 horas por dia. Enquanto você está dormindo, o anjo do Senhor está velando pela sua saúde, pela sua vida. Então, se você vai nos lugares mais perigosos, isso acontece comigo. Eu não gosto muito de sair, eu prefiro ficar na minha casa, mas de vez em quando você precisa sair. Mas então você pede a bênção e a proteção de Deus. O inimigo vai ranger os dentes, mas ele não pode tocar em você. Porém, se você der bandeira, se você pecar, se você brincar com fogo, se você quiser andar de braços dados com Satanás, você vai ter problemas. Porque Satanás, ele é um anjo caído, mas ele é um anjo, ele é um querubim, ele é poderosíssimo. Então não tente medir forças com o diabo, porque a força do seu poder está em Deus. Então, se Deus está do seu lado, ninguém vai mexer com você. Agora, se você fica flutuando entre dois pensamentos, como diz ali a palavra de Elias, aí você vai ter problema, meu amigo, porque o diabo vai fazer gato e sapato da sua vida, e o anjo que está do seu lado não pode fazer nada. Porque, amado, o reino de Deus é um reino de legalidade. Satanás tem legalidade para nos afligir. Ele ganha para isso. Agora, cabe a você e a mim nos ancorarmos em Deus, usar a proteção do Todo-Poderoso, ficar debaixo das asas do Senhor, conforme o Salmo 91. E aí você vai estar protegido e não há diabo que venha lhe afligir. Até porque a palavra do Senhor nos diz ali em Tiago, capítulo 4, verso 7, o seguinte:
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você quer que o diabo fuja de você? Eu quero. Então submeta-se a Deus, obedeça a palavra, obedeça a sua liderança, cumpra os princípios de Deus, que você não vai ter problema. Mas se você bobear, a coisa vai acontecer. Então é Deus quem cria a luz e cria as trevas. É Deus que faz a paz e cria o mal. Todas essas coisas procedem do Senhor. Não tente entender isso com sua mente natural, porque você vai entrar em choque. Simplesmente saiba que tudo que Deus permite é para o nosso bem. Olha só, Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas pessoas têm uma interpretação lúdica desse versículo. Ah, todas as coisas boas cooperam para o bem. Não é o que está escrito aqui. Aqui está escrito assim: todas as coisas boas ou más cooperam para o bem de quem? De qualquer pessoa? Não. Daqueles que amam a Deus, primeiro. Então, as coisas que cooperam para o teu bem é para pessoas que amam a Deus. Se você é um homem ou uma mulher que ama a Deus, então saiba que as coisas que acontecem contigo, sendo boas ou ruins, cooperam para o teu bem. E mais, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Querido, todos são chamados, mas infelizmente nem todos respondem positivamente a esse chamado. Então, para que esse versículo funcione na sua vida, primeiro, você tem que amar a Deus. Segundo, você tem que ser sido chamado pelo seu propósito. É muito interessante quando as pessoas acham que são elas que buscam a Deus. Não são. Lá em João 15, diz que o seguinte: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designeis para que vade e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedis em meu nome, eu vou-lo conceda. Então, meu amado, deixa de ser presunçoso. Não foi você que foi atrás de Deus. Deus te escolheu. Deus te chamou. Eu que vos escolhi para que vocês sejam salvos, que deem fruto, que trabalhem no meu reino e que façam a minha vontade, para que todas as coisas que você pedir a Deus, você a receba. Então está lá escrito em João 15:8, não fostes vós, não sei se é 15:8, é capítulo 15, não, 15:16, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Olha que coisa linda. Amado e amada, você está feliz porque Deus te escolheu? Agora, se Deus te escolheu, a coisa não encerra por aí. Você precisa dizer: sim, Senhor, eu recebo a sua escolha, aceito e me submeto. Porque tem gente que é escolhido, mas ele não aceita. Não... Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, seja esperto e aceite a escolha de Deus, porque é o melhor lugar para você e eu estarmos plantados. Então, não fostes vós que escolhestes a mim. Isso é Jesus, o próprio Jesus falando isso. Mas eu vos escolhi para que vale. Deus não nos escolheu para ficar sentado, salvo e sossegado num canto. Vos escolheu para que vá pregar o evangelho em todo lugar. E dei fruto. E dar fruto é fácil. Agora, é dar fruto que permaneça. Ah, isso é mais difícil, porque as pessoas vêm para o reino, acham tudo muito bonito, fica por um período, depois vem as lutas, as tribulações, as provações. E aí muita gente boa, queridos, cai do cavalo. Mas o segredo para você se manter íntegro, para você se manter firme no reino de Deus, é buscar a ajuda do Espírito Santo, a ajuda de um discipulador, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais experiente, que vai estar ao seu lado, te orientando, intercedendo por você, orando por você. Então, não tente, meu querido e minha querida, viver a vida cristã isolado, sozinho. Eu me basto. Você não se basta nada.
Deus não nos criou para sermos uma ilha. Deus nos criou para vivermos em comunhão. O Salmo 133 é maravilhoso. Oh, quão bom e suave é viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Então, ali o Senhor derrama a vida e a bênção para sempre. Então, se você vive em comunhão, se você vive em convivência com seus irmãos, você será uma pessoa extremamente abençoada, porque Deus não nos criou para ser uma ilha, mas nos criou para viver em harmonia, viver em companheirismo, viver em unidade na comunidade. Então, é muito bom você seguir as ordens do Senhor, porque assim você será uma pessoa extremamente abençoada. Então, quando alguma coisa estiver acontecendo com você, não reclame, não murmure, não questione a Deus, porque Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer, como Ele quer. Eu tenho várias experiências de coisas que aconteceram comigo, não muito boas, e que ao final das contas Deus transformou em bênção. Então, se você quer viver essa experiência, é simples. Confia no Senhor, faz o bem, e Ele vai te alimentar com a verdade. Agora, uma coisa muito interessante no reino de Deus, meus amados, é que você, depois que você se converte, você precisa se desenvolver. Você se torna uma criança, um bebê recém-nascido. E como tal, você precisa de leitinho, você precisa de cuidados especiais, trocar as fraldas, ir ao pediatra fazer consultas regulares. Por quê? Porque tudo que é vivo está em permanente evolução. Ou seja, tudo que é vivo cresce. Eu conheço muitos crentes de muitos anos de igreja que nunca cresceram, continuam bebezão espiritual. Tem muitas igrejas por aí, meus amados, que parece mais um jardim de infância, cheia de crianças mimadas. Oh, o pastor não me deu bom dia. Oh, o pastor virou a cara para mim. Oh, o irmão tal não fala... Ei! Para com esse mimimi. Está na hora da gente crescer. Olha o que diz aqui o Gênesis 1:28, na NVI, diz assim, ó, Deus os abençoou, quem? Adão e Eva, que ele havia criado. E lhes disse, sejam férteis, outras versões, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, quando Adão e Eva foram criados, Deus lançou um decreto que agora nos atinge, nos alcança. Deus os abençoou. Amado, o maior desejo de Deus é abençoar você e a mim. Então, seja inteligente e faça por onde você receber essa bênção do Todo-Poderoso. Deus não quer que você passe dificuldade, situação catastrófica, situação de escassez. Deus não quer isso. Ele os abençoou e disse, sejam férteis. Então, se você é um empresário, seja um empresário fértil, que cresce, que produz, que faz coisas. Multipliquem-se. Então, nós não podemos ficar... Quando Deus deu os talentos lá, 5 para um, 3 para outro, não, 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, eles saíram a negociar para multiplicar aquele talento. Mas o cara que ganhou um talento, escondeu no chão, cavou a terra para não perder. Ele não multiplicou o talento, ele não foi diligente, e a penalidade é que ele foi, na hora de prestar conta, o que ganhou 5 talentos, ganhou mais 5. O que ganhou 2 talentos, ganhou mais 2. E quando foram prestar contas, ele disse, muito bem, servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Agora, ele deu o mesmo elogio para o que ganhou 5 talentos, para o que ganhou 2, porque cada um ganha segundo a sua capacidade. Não adiantava ele dar o talento de 5 para o que ele deu 2. O cara não ia dar conta do recado. Mas o que ganhou 5, ganhou mais 5. O que ganhou 2, ganhou mais 2. E receberam ambos do Senhor um elogio maravilhoso. Por quê? Porque eles multiplicaram aquilo que Deus colocou na sua mão. Então Deus quer que as empresas dos cristãos deem lucro.
Agora, lucro honesto, lucro dentro da legalidade. Não adianta você fazer, desobedecer, praticar princípios do maligno, querendo agradar a Deus. Esse tipo de multiplicação, Deus não quer. Ele quer uma multiplicação legal dentro dos princípios da lei. E o cara que ganhou um e escondeu, imagine você, ele não perdeu o talento. Ele manteve o talento, mas Deus chamou ele de servo mau e negligente. Se você sabia que eu sou um homem severo, por que você não emprestou dinheiro para o banco para ganhar os juros? E por causa disso, ele deu aquele talento ao que tinha ganho mais 5, o que já tinha 10 talentos, e ele foi lançado fora, onde há choro e ranger de dente. Então, meu amado, Deus tem dado talento para você? Tem. Multiplique. Deus tem dado dons para você? Tem. Pratique os dons, multiplique. Deus não gosta do cara inoperante. Deus não gosta do cara passivo. Deus não gosta do cara que não produz. O reino de Deus é um Deus de produção. Deus é um Deus que está constantemente produzindo coisas. Então, você que está nesse reino, você tem que entrar no embalo das multiplicações do Senhor para fazer a diferença aonde você vive e aonde você mora. Então, veja bem, nós temos também um exemplo muito tremendo que eu amo demais, e nós vamos compartilhar alguma coisa, a respeito de Ana. Ana era a mulher de Elcana. Elcana, naquela época, tinha 2 mulheres. Naquele tempo podia, hoje não pode. A Elcana e a Penina. Penina era uma mulher que todo ano dava um filho para Elcana. Ela tinha uma montoeira de filho. Mas a Ana, tadinha, ela era estéril. Por mais que ela se esforçasse, ela não conseguia ter filho. E um certo dia, ela estava no templo chorando suas mágoas, rasgando o seu coração diante do Senhor. E o sacerdote Eli, tadinho, já meio velhinho, já meio cego, vendo a Ana chorar pelos cantos, foi lá e falou: mulher, até quando você vai ficar se entregando os vícios da bebida? Você está bêbado dessa hora aqui? Aí a mulher falou: meu senhor, não faça isso comigo. Eu sou uma mulher amargurada de espírito. Eu não estou bebendo essa hora, eu estou chorando as minhas mágoas diante do Senhor, pedindo a minha bênção para Deus. E aí o cara sentiu a besteira que ele fez e falou: tá bom, minha filha, que Deus conceda o seu pedido. Então, nesse momento, a Ana teve o seu pedido corroborado, apoiado pelo sacerdote, e aí ela falou: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu te devolverei a ti. Eu só quero ter um filho e pronto. Eu não vou ficar com ele para mim, eu te devolvo. E aí, um ano se passou e a Ana teve o filho chamado Samuel, que foi um grande homem de Deus, que foi um grande profeta, foi um grande sacerdote, e a Bíblia narra as suas obras de maneira maravilhosa. Agora, já pensou você? Pense no lugar de Ana, você queria tanto ter um filho, e fez um voto: Senhor, se tu me der um filho, eu te devolvo. E aí o filho vem. Será que você tem coragem de devolver esse filho? Você fala: bom, Senhor, já que tu me deu, agora eu vou ficar com ele para mim. Amado, a Bíblia diz que não é para fazer voto com Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Seja pronto para ouvir, pouco para falar. Se a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Então, quem faz um voto a Deus e não cumpre é tolo. Mas Ana é sábia, é inteligente. Quando o menino completou o prazo de desmame, ela foi a Jerusalém e entregou o filho dela para o sacerdote Eli. Eli, lembra que você me chamou de bêbada? Não, o sacerdote estava clamando a Deus por esse filho e Deus me deu. Eu agradeço porque o Senhor também colaborou para que Deus me atendesse. Aqui está o filho que Deus me deu. E eu falei para Deus que eu ia devolvê-lo para a casa do Senhor. E eu estou cumprindo hoje com a minha palavra. Seja um homem, seja uma mulher de palavra. Não vote nada para Deus. Deus não está pedindo isso. Mas se você fez o propósito de um voto com Deus, meu irmão e minha irmã, não brinque. Cumpra esse voto, porque Deus é fiel. Deus é um Deus muito rigoroso com aquilo que eu e você
nos propomos a fazer. Temos que ser pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas íntegras. Você votou, então pague. E aí a Ana deixou o filhinho dela lá, e todo ano ela ia a Siló, onde o menino estava, e levava uma veste sacerdotal para a criança. Então, eu creio que Samuel já, aos 3 anos, ele já começou a desenvolver intimidade com Deus, porque Deus veio ao seu encontro, conversou com ele. E Deus, que naquela época não estava falando lá mais com Eli, porque Deus estava insatisfeito com as atitudes de Eli, Deus começou a desenvolver o Samuel, que crescia em graça, sabedoria e estatura diante de Deus, diante dos homens. Agora, e o que será que aconteceu com a dona Ana, que o único filho que ela tinha, ela deu para o Senhor e ficou sem filho? Não. Veja o que nos diz aqui, 1 Samuel 2:21. O Senhor foi bondoso com Ana. Meu amigo, o Senhor é bondoso com todos nós. Você tem prova que Deus é bondoso contigo? Eu tenho. O Senhor é bondoso comigo. E Ele quer ser bondoso com você também, como Ele foi bondoso com Ana. Ela engravidou depois que nasceu o Samuel. E deu à luz 3 filhos homens e 2 filhas mulheres. Olha só, porque Ana cumpriu o seu voto, que ela votou com Deus, Deus honrou Ana, ela deixou de ser estéril e teve mais 5 filhos, 3 homens, 2 mulheres. Então, com Samuel, a Ana pariu 6 filhos. Então, meu amado, se você quer abrir a sua madre, não só física, humana, mas também espiritual, profissional, ministerial, empresarial, é simples. Cumpra seu voto. Devolva para Deus aquilo que você prometeu. E Deus vai te honrar poderosamente. Então, Ana deu seu único filho, mas depois ela passou a ter 3 filhos homens e mais 2 filhas mulheres. Então, Deus, querido e minha querida, é um Deus que não fica devendo nada para ninguém. Então, muitas vezes você quer dar um dízimo. Ah, mas se eu der o dízimo, eu vou ficar sem o dinheiro da conta de luz. Querido, Deus não precisa do teu dinheiro. Mas Deus faz prova de você e de mim para ver o quanto nós somos fiéis a Ele, devolvendo 10% daquilo que Ele nos deu, 100%. Então, Ana deu seu filho para o Senhor. Ganhou mais 5 filhos. Olha que coisa espetacular, né? Agora, em 2 Pedro 3,18 diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Então, meus amados, não é somente crescer fisicamente, isso é necessário, mas é preciso crescer também intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, crescer na graça, crescer espiritualmente. Então Deus quer que você se desenvolva. Ele não quer que você fique na igreja parado, sem um pico de crescimento, sabe? Então, tudo que é vivo cresce e está em permanente evolução. Então você seja uma pessoa que cresce, que abre mão de coisas erradas, de conceitos errados, para seguir os conceitos da palavra de Deus, que são vivos e permanentes. Então, seja uma pessoa em constante movimento. Deus é um Deus de movimento. E se você não tiver essa percepção, você vai ficar parado no meio do caminho. Agora, é Deus quem dá o crescimento. Não é você que cresce porque você é inteligente, porque você é capaz, porque isso, por aquilo. Então, em 1 Coríntios 3, 1-3, está escrito o seguinte: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dê a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo
não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Olha só, tem muita gente na igreja que são carnais, estão agindo como mundanos. Amados, a igreja de Corinto era uma igreja muito movimentada, cheia de dons, cheia de carnalidade, cheia de gente que se converteu, mas continuava na prática das coisas do mundo. Então, quando Paulo foi naquela igreja, ele desejava muito falar de coisas espirituais, mas ele percebeu o estado de espírito daqueles irmãos e foi muito claro. Não adianta, meus amados, você querer dar feijoada para um bebê de 6 meses de vida, você vai causar um problema sério. Então, no reino de Deus também é assim. Tem muita gente que chega agora, se converte, aí você já despeja um monte de coisa na cabeça daquela pessoa, vai sufocá-la e muitas vezes é capaz até de matá-la. Então, seja sensível, experimente como é que está o estado de saúde daquela pessoa. Irmãos, não vos pude falar a vocês como a espirituais. Então, dá um leitinho leve para que essa pessoa possa suportar e se desenvolver. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. E aqui ele diz o que para aqueles cristãos velhos, fisicamente, na idade, eles eram carnais. Olha só. Porque, visto que a inveja, um fica com inveja do carro do outro, da mulher do outro, da empresa do outro, e divisão. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem. Ei, nós somos de Cristo. Não podemos ter divisão entre nós. Então, essas condições caracterizam a criancice no mundo espiritual. Inveja, quer ter o que não é seu, o que é do outro. Vive fazendo partido, panelinha, vou usar a linguagem que todo mundo conhece. Aí as igrejas, lamentavelmente, estão cheias de panelinha. Aí chega um cara novo que quer se entrosar e a panelinha fecha. E a pessoa é escorraçada da convivência dos santos. Então, você como um cristão maduro, você precisa superar essa fase. Não inveje nada que é do outro, não faça divisão, colabore uns com os outros, nós somos todos de Jesus, amado. Então precisamos entender isso. Ainda nessa carta de Coríntios, Paulo diz o seguinte: eu plantei, olha só a divisão dos trabalhos, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas unicamente a Deus que efetua o crescimento. É muito interessante que no reino de Deus, cada um tem uma participação. Então, nem sempre você consegue semear, plantar, colher. Não, há uma mistura de ação nesse segmento. Um planta, Paulo falou, eu plantei. Apolo veio e regou. Mas quem deu o crescimento foi Deus. Então, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento. Então, veja bem, no reino de Deus, fulano de tal é meu discípulo. Não, ele é discípulo de Jesus. E está sob o meu cuidado para ajudá-lo a crescer. Então, eu e você fomos chamados para ajudar as pessoas a crescer e não para ser dono de ninguém. Eu, durante algum tempo, vivi no ministério do G12, do M12. Então, naquela época, havia uma disputa muito grande, onde cada um tinha o seu gueto, cada um tinha a sua panela, cada um tinha o seu ciclo de discípulos. Então, um não podia comunicar com o outro, um não podia visitar o outro. Que isso, gente? Isso é criancice espiritual. É o que Paulo está ensinando aqui. Então, nós temos que sair dessa esfera de competição e entrar numa área de cooperação. O discípulo não é dono de ninguém. Eu não estou fazendo discípulos para mim. Eu estou fazendo discípulos para Jesus. E como tal, eu tenho que passar os princípios de Jesus, os ensinamentos de Jesus, para que as pessoas cresçam com saúde. Não adianta crescer com deficiência, que você vai ser um adulto deficiente. Então tem que crescer debaixo da graça, da unção, do poder do Todo-Poderoso. Agora,
Esse crescimento, meus amados, ele não é parado. Veja, eu gosto demais dessa passagem aqui, que Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como alvo, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva asteroide. De vez em quando eu encontro pessoas na rua que me cumprimentam e falam: pastor, bom te encontrar aqui. Amado, tudo que eu aprendi com o Senhor. E ele pensa que aprendeu tudo, meu amado. Ele aprendeu uma pequena fração do conhecimento, porque esse conhecimento nunca que nós vamos chegar na plenitude. Por quê? Porque a nossa mente ela é limitada. Então, o camarada passou 6 meses conosco, aprendeu muitas coisas novas, glória a Deus por isso, mas isso não faz dele uma pessoa melhor do que os outros. Eu conheci uma pessoa da minha igreja, 6 meses de convertida, ela saiu, foi para uma outra igreja. Chegando lá, o pastor já ungiu como pastora, mas ela era uma criança, um neném na fé, não tinha experiência nenhuma. Então a gente tem que tomar cuidado com os neófitos para não queimar o filme. Então, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado por saber que Tu é que dá o crescimento, que o Senhor não quer que a gente fique parado no tempo e no espaço. O Senhor quer que a gente cresça, que a gente prospere, que a gente avance, que a gente conquiste, que a gente multiplique. Deus, dá-nos a sabedoria sobrenatural para entender esses princípios, para que nós saiamos da mesmice e entramos numa área de conquista, de crescimento espiritual. Muito obrigado, Senhor. E naquilo, Pai, que eu não fui capaz de comunicar para os meus irmãos, que o Espírito Santo venha e complete a obra. Onde, Pai, cada um nesse tempo possa receber essa palavra no Espírito, compreender, atender, praticar, para ser mais do que abençoado. Abençoa, Pai, cada um daqueles que estão nos assistindo nesse momento. E desde já, meu Deus, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, é chegado o momento de você plantar uma semente de amor do reino de Deus. Deus não precisa, volto a dizer que Deus não precisa do teu dinheiro, mas você e eu precisamos fazer prova de Deus plantando uma semente, porque só colhe quem planta. Se você é uma pessoa que ouve, acha bonito, mas não planta, você vai continuar na mesmice, não vai colher nada. Então que você faça agora um Pix no seguinte número: 41 99979 6625. E nós vamos ter a notificação da sua semente, do seu Pix, e vamos orar, agradecendo a Deus pela sua vida e pedindo a Ele para multiplicar a sua semente, a sua sementeira, para que você tenha sempre, em abundância, condições de semear, de fazer crescer o reino de Deus. Uma das formas de você fazer crescer a palavra é semear recursos para que as pessoas possam aplicar no reino. Então, Senhor, muito obrigado por aqueles que ouviram o nosso apelo. Vou relembrar aqui o número do Pix: 41 99979 6625. Abençoa, Pai, aquele ou aquela que nesse momento está pegando o seu telefone e semeando um Pix na minha vida, na vida da igreja. E nós damos a Ti, Pai, toda a honra, toda a glória e todo louvor. E o fazemos, Pai, em nome de Jesus. Querido, se essa palavra te edificou, compartilha ela com pelo menos 5 pessoas. Se inscreva no nosso canal, AP Eliezer, IAJPV, e você receberá as notificações nossas para as palavras que vamos estar ministrando. Meu Deus, muito obrigado por cada um dos nossos ouvintes. A Ti, Papai, toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém.